aula na quinta-feira falando a respeito de comunicação, certo? É, e é, começou falando, né, a respeito da. A gente começou falando um pouquinho da cibernética, né, as contribuições, uma finalização ali sobre a cibernética e já emendou com a questão da comunicação, né? Mostrei lá uma série de imagens, né, para tentar explicar alguma coisa já da comunicação, né, a respeito de aspectos importantes aí. E, e a gente vai dar uma certa sequência, tá? Só que para fazer essa sequência, eu vou precisar explicar um negócio para vocês aqui, ó, tá? É, eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Então, ó, pegar aqui a ideia desse cara aqui, né? Ó. Então, imagine, né, alguém recebendo. Você tem uma indústria, ok? E você imagine que você é o cara responsável pelo, pelas vendas para um cliente. Então, imagine que você trabalha numa empresa que fabrica peça de carro e aí um dos seus clientes mais importantes manda o seguinte e-mail para você. O cara de compras da empresa que fabrica o carro manda para você, que é o cara de vendas da empresa que fabrica a peça. Prezado senhor, tendo em vista a péssima qualidade dos últimos 38 lotes fornecidos pela sua empresa, comunicamos que só aceitaremos mais um lote de peças. Caso esse lote seja aprovado pelo nosso controle de qualidade, pensaremos na continuidade da nossa relação comercial, né? Caso contrário, encerraremos nosso contrato de fornecimento. Atenciosamente, Pato Dono e diretor de compras, né? Então, esse é um e-mail para chacoalhar, né? Qualquer um. Seu cliente importante, né? Provavelmente uma fabricante de automóveis, né? Você vende peças de automóveis, você fabrica e vende, né? Então imagine, você é uma empresa que fabrica, sei lá, banco para o carro, você fabrica eixo de transmissão, você fabrica seu diferencial, sei lá, você fabrica peça para carro, você fabrica e vende. Quem que você vai vender, né? Tirando o varejo, você vai vender para o fabricante, né? E a viola tá em caco, né, cara? Ó, situação. Então, então você tá, né, com a corda no pescoço aí, né? Mandou 38, né, lotes, os últimos 38, né, foram considerados de péssima qualidade, né? Não é nem que foi abaixo né, do esperado ou insatisfatório, né? Os caras já mandaram logo um péssima qualidade para você, né? Já meteram o pé no peito mesmo, né?
Então imagine isso. Então você está numa empresa, né? E você recebe esse e-mail, né? Então, então vamos imaginar aqui a sequência, né? Ó. É lógico que uma coisa dessa vai envolver, vai criar uma situação, né, de crise dentro da empresa fabricante da peça, né? Da empresa sua ali que recebeu essa cobrança aqui, né? Tá. Então, vai ter, né, uma certa uma certa movimentação, né, para tentar detectar o que é o problema e ver o que dá para fazer para corrigir isso, né? Perder o cliente, né? Pelo amor de Deus. Então, é, na indústria de fabricação, você tem uma série de ferramentas para você determinar a natureza do problema, avaliar a situação, identificar aí o que pode ser feito, né? Essas ferramentas elas são bem conhecidas, né? A maioria delas vem da, da Japão, né? Toyota principalmente. E aí eles fazem lá gráfico de controle, que não vamos entrar no caso aqui, né? Lista de verificação para saber os tipos de problema, quantos problemas teve, etc. Né? Gráfico de Pareto para tentar determinar prioridades, né? Quais os problemas mais graves, tá certo? E, e aí tem esse cara aqui, ó. Esse diagrama aqui, que é o que interessa para nós neste primeiro momento, certo? Este diagrama aqui, chamado de diagrama de Ishikawa. Imagina então que o criador deve ser italiano, né? O português, né? Ishikawa. Muito bem, deixa eu só ver um negócio. 32. Vai dar. Ó, esse diagrama, ele tem vários nomes, né? O diagrama é muito conhecido como diagrama de Ishikawa. Ele, às vezes, é chamado diagrama de causas e efeitos. Às vezes é chamado diagrama 4M. Às vezes é chamado diagrama 5M. Às vezes é chamado diagrama 6M. Às vezes é chamado diagrama espinha de peixe. Okay? O nome mais neutro, né, seria diagrama de causa e efeito. Tá? Diagrama de Ishikawa é em homenagem ao criador dele, né, que é uma certa celebridade aí na área de controle de qualidade. Tá? Imagine a seguinte situação. Depois que os caras fizeram essa análise do e-mail, né? Foram lá no controle na controle de qualidade, pegaram esse gráfico de controle aqui, fizeram, ó, aí aqui, né, ó, tá vendo? Tá vendo? A maior ocorrência aqui de problema é com bolhas, né, ó, 17 no primeiro turno da máquina 1, 8, né, no segundo no segundo turno da máquina 1, 16, né? No
primeiro turno da máquina 2, 9, quer dizer, ó, tá vendo? De 88 problemas identificados, né? 50, né? Foi problema causar essas tais bolhas aí, né? Ainda tem os outros, né? Mas não. Aí, ó, fizeram um diagrama, ó, isso aqui é bolha, ó, uma proporção grande, né? Aqui é por tipo de problema, aqui é por máquina. Repare que o problema é igual nas duas máquinas, né? Então não pode falar que é uma máquina em relação à outra. O turno, né? Tem uma certa diferença, mas também nada assim, né? Então, os caras, né, foram para a salinha. Imagine uma salinha dentro da empresa, tá? E nessa sala tem, imagine uma lousa, um quadro branco, sei lá, uma lousa, e vai estar lá 6, 7 pessoas. Então vai estar lá o cara de vendas, vai estar lá o gerente do produto, vai estar lá o cara do controle de qualidade, vai estar lá um cara da manutenção, vai estar lá o cara da produção, né? Então repare, só vai estar lá quem foi convocado para essa reunião. E quem foi convocado para essa reunião é porque está direta ou indiretamente envolvido com o problema. Ele participa direto e indiretamente do ciclo de vida desse produto específico que é vendido lá para aquela empresa que está brava com a gente. Tá bom? Então, o nosso amigo lá tá, né, enrolado. Então, foi convocado lá. E a pauta é problemas com o produto tal, né? E não é convidado, né? Você não é convidado aí. Você é convocado, entendeu? Então imagine que não é, né? Uma reuniãozinha muito, né, alegre, né? É uma reunião tensa, né? É uma reunião tensa. Por quê? Porque nós vamos identificar o que está acontecendo. Quem que pisou na bola, quem que está pisando na bola, na verdade, né? Porque é 38 vezes, né? Quem que está pisando na bola para os 38 lotes, né, últimos, serem considerados de péssima qualidade, né? Péssima qualidade. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Vai ter um cara comandando a reunião, tá certo? Vai ter um cara comandando a reunião e vai estar com uma e vai ter alguém com a caneta na lousa. Vocês prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Por quê? Eu vou pedir depois para vocês desenharem um caso novo desse que eu vou fazer aqui agora. Bom, é uma atividade simples, mas eu vou precisar que você entenda o espírito da coisa, tá? É, então, ó, imagine que aqui é a lousa, esse quadro aqui, né? Vai estar assim, ó, vai ter um risco, vou fazer em preto. Eita, fazer em preto, vai. Ó, vai estar lá um risco. E aqui a gente vai discutir, né? Os caras lá
eles vão discutir qual é o problema que está afetando aquele produto. Então, repara, já foi feito um estudo preliminar, já sabemos a respeito da contagem lá das ocorrências, já tem lá um monte de informação, né? Então, alguém vai lá ler o e-mail e fala, olha, estamos aqui reunidos hoje, é por causa, ó, o e-mail, o cara é esse. E aí nós queremos saber, ó, qual é o problema que nós temos que tratar com relação às peças tal. Ok? Então, ó, o seu diagrama de causa e efeito, ó, ele vai começar com uma linha aqui, tá certo? E aqui, ó, você vai escrever a primeira coisa que você vai fazer, a primeira, né? É tentar identificar, ó, qual é o problema, tá bom? Então imagine, por exemplo, ó, que aqui, depois de alguma discussão, eles chegaram à conclusão, ó, que o problema é a alta quantidade de peças refugadas, ou seja, perdidas, desperdiçadas, por apresentarem bolhas. Seja lá o que é essa bolha. É um tipo de. Você sabe o que é uma bolha, né? Pensa uma bolha na sua pele. Agora imagine uma bolha no material metálico lá, né? Então, repare que isso aqui, ó, foi veio a parar aqui nesse diagrama, foi a primeira coisa que veio a parar aqui. Começou a preencher o diagrama por aqui, ó. Tá? E isso aqui, ó, é uma coisa que foi fruto de uma certa discussão, tá? Foi, entendeu? Um negócio assim, chutado. Estamos pensando, né, uma situação ideal. Para aparecer isso aqui, teve que haver um certo consenso dentro da salinha lá onde está rolando a DR, né? Estão discutindo a relação lá, né? Então teve que ter um certo consenso, baseado, né, nas ocorrências ali de verificadas do histórico, sei lá. Então, quando foi começada a reunião, né? Vamos botar a flechinha aqui na ponta, ó. Eu já mudei a cor da é, quando a da vida. É, tá horroroso. Pronto, lá. É, então, quando teve a reunião lá, o primeiro momento, eu acho que o problema é não sei o quê por causa disso. Não, veja bem, eu acho que é tal coisa. Entendeu? É um processo de discussão. Está envolvido um monte de gente que tem perspectivas diferentes do problema, porque um atua mais na qualidade, outro mais na produção, outro na manutenção. Então, é natural que tenha uma certa variação de percepção, tá? E aí os caras chegam ali e né, coloca ali chega uma hora que há naturalmente algum consenso, né? É, então, então vamos imaginar que sei lá, tem um problema qualquer. Então você vai colocar aqui qual é o efeito, ou seja, qual é o problema
a ser resolvido. Ok? Então, começa por aqui, tá? Começa por aqui. Então, repare que não é só chegar e escrever aqui, tem que decidir, né? O que é o problema. É um efeito indesejado que nós estamos tendo em algum aspecto da nossa atividade e que nós queremos corrigir. Entendeu? É isso. Bom, aí, depois que isso é feito, é, vamos ver, tá, por que esse problema está acontecendo? O que produz, o que contribui para que esse efeito apareça, para que esse problema ocorra, tá? Então, aí vai ter, pô, eu acho que é porque tal, não sei o que, não sei o que, mas veja bem, e aí o pessoal vai falar, por exemplo, uma primeira coisa que contribui. É uma primeira coisa que ela é consenso entre o pessoal da salinha que aquilo ali contribui, tá? Então, aqui vai ser escrito que tipo de causa é aquela. Tipo de causa, né? Então, o tipo de causa é, no nosso exemplo aqui, ó, eles acharam que é o método de produção. E nesse método de produção, ó, a falta de procedimento. Os caras chegaram nessa conclusão. Esse método, né, não é tão metódico assim, né? O pessoal, eles perceberam que há alguma variação na maneira de produzir, conforme o turno, de repente, um turno o pessoal trabalha de um jeito, no outro trabalha um pouquinho diferente. Então, não tem um procedimento, sei lá, né? Não cumprimento dos parâmetros da folha de processo, né? Mas é porque a folha de processo está desatualizada, tá vendo aqui, ó? É, não cumprimento, ou seja, não respeitar os parâmetros da folha de processo é uma causa ligada ao método. E a folha de processo desatualizada é uma das causas desse não cumprimento. Entendeu? Então, aqui, né, vai aparecer naturalmente, ó, né? Tal coisa, né? Agora ficou bonitinha a flechinha, entendeu? Então, aqui é uma causa que leva a este problema, e aqui é outra causa que leva a esse problema, e as duas causas têm a ver com o mesmo tipo, né? Aí você pode ter aqui também, sei lá, né? Uma outra, né? Agora tô ficando um craque nisso aqui. Melhorar aqui. Ixi, já caguei de novo. Tá? Agora aqui, então, mas tem também um problema, é uma causa, ó, que não é ligada com esse tipo aqui, é uma outra causa, um outro tipo de causa. Então, abre um eixo novo, né? E aí, qual é o tipo de causa aqui, né?
E entendeu? Então você vai montando. Aqui no caso, ó, os caras identificaram 3 causas que contribuem para esse problema aparecer. Sendo que 2 causas é desse tipo aqui e uma causa é desse tipo aqui. Repare, ó, quem está nesse mesmo eixo tem uma certa relação entre elas. Relação do mesmo tipo. Quem está num eixo separado tem uma certa independência. Tá? Então aqui, ó, só ver como é que está o nosso quórum aqui. 33, tá bom. Só tá devagar mesmo, hein? Ó. É, Vitor tá aí. Muito bem. Ó, no nosso caso, os caras identificaram também problema com a matéria-prima. Mistura inadequada. Nós não somos da área de fabricação mecânica, né? Mas imagine que matéria-prima vem, é uma combinação de materiais, e esse material aí a posição dele tem uma mistura inadequada. Matéria-prima úmida. Então, repare, ó, um tipo de causa aqui foi o método, outro tipo foi a matéria-prima, outra mão de obra, ó, funcionariado, ó, desconhece o padrão, outro foi a máquina. Então, repare que na área de controle de qualidade, é comum você ter causas relacionadas a máquinas, métodos, mão de obra e matéria-prima. Então, isso faz com que esse diagrama muitas vezes seja chamado de 4M. Tá? Tem também meio ambiente, então 5M, né? E assim vai. Tá? Não é que os seus diagramas sempre vai ter 4. Vai ter quantos você identificar. Entendeu? Quantos você identificar. Tá certo? Aqui no caso, como é uma ilustração de uma situação, de um material sobre essas ferramentas, né? O cara botou um exemplo que já tem logo os 4. Mas não precisa, tá? Não precisa ter os 4, certo? Se for um problema fora da área de qualidade, aí não precisa ser com M no começo, não precisa ser, entendeu? Posso ter outros tipos de causa. O que eu estou falando é que isso aqui é uma aplicação típica da área de controle de qualidade, né? E, é, nesse nicho é comum você ter uns 4 ou 5 grandes tipos de causa. É comum eles aparecerem. Mas nada indica que você não possa ter outro tipo de problema. Entendeu? Então, o problema, dependendo do problema, aqui o problema é um tipo de causa econômica. Aqui é outro tipo de causa social, por exemplo. Aqui é um tipo de causa ambiental. Tá certo? É que na área da controle da qualidade costuma ser esses aí que são os mais, né, comuns. Então, repare, ó, a conversa na salinha lá tá rolando, tá bom?
E o pessoal tá se matando lá, um tentando tirar o dele da reta, né? E, no fim das contas, conforme as coisas vão evoluindo, vai chegando a um certo nível de consenso, né? Alguns ali, né, acabam não tendo como escapar e aí aquilo ali vai, né? Então, aqui ficou isso aqui. Então, depois, né, de hora, né, de discussão ali naquela salinha, o diagrama que acabou saindo foi esse, e a matéria-prima úmida foi detectada como sendo o grande problema, tá? A grande causa, desculpe. O problema é a quantidade de peça refugada, né? Então, voltando aqui, ó, né? Então você pode ter outros eixos, ó. Vamos fazer um com 3 aqui, vai. Imagine que tem um outro eixo, né? E aqui, então ele tem o tipo que você põe aqui em cima, tá? Que você identificou e você tem pelo menos um cara aqui, né? Tá certo? Então, aqui, né, ó, é o efeito e aqui são as causas, né? Você tem duas partes, ó. O efeito, que é o problema a ser resolvido, né? E as causas, né? Que é, né, é elementos que contribuem para o efeito acontecer. Tá certo? Repare que, no caso aqui, ó, quando os caras detectaram que esse é o problema, é a causa mais importante, ninguém está falando que isto não está acontecendo, tá? Se veio para cá, é porque houve algum consenso, bem? Agora, dentre as várias causas, né, no primeiro momento, ó, qual é o efeito? No segundo momento, vamos tentar identificar tudo que pode contribuir para aquilo lá. E num terceiro momento, desses caras, qual é o mais crítico? Qual é o mais impactante? Qual é o mais decisivo? Qual é o mais determinante? Ah, depois de uma certa discussão, elegeram esse aqui. Entendeu? Diagrama de causa e efeito. Então é lógico que nós vamos tratar a questão da matéria-prima úmida. Foi o que a gente identificou como sendo a causa principal desse efeito aí. Aí os caras fazem diagrama para confirmar, de correlação, né? Gráfico de controle de novo, né? E arrumam lá a parada. Aí, ó, depois de um tempo, os caras receberam outro e-mail, ó. Prezado senhor, você de novo. Louvamos seu esforço na melhoria da qualidade da famigerada peça PX 3030. Notamos a eliminação de refugos causados por bolhas. Apesar disso, a qualidade do lote não atingiu ainda um índice satisfatório. Esperamos poder fechar nosso contrato, já deu uma esperança, caso seja atingido o índice de qualidade na ordem de 3% de defeitos. Então deve estar com um índice de defeito maior do que isso, né? Então resolveu, né?
o problema de bolha. Agora é outra. Então, ó, volta a fazer Pareto, né? E assim vai, né? E observações, né? E vamos passar a linha de novo, entendeu? Vamos passar a linha de novo. Dessa vez, né? Depois de uma certa discussão, começou tudo de novo. A linha reta aqui. Qual é o efeito? Discutiu, 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 né? E chegou numa ideia de problema. Depois, ó, veio para fazer essa fase aqui, ó. Né? Que é discutir as possíveis causas. Certo? Então, e ficaram lá, né? E aí, no caso, ó, continua os problemas para este efeito, tem causa ligada a método. Já não são as mesmas da outra. Por quê? Porque lá era a causa ligada ao método, né? Para aquele primeiro problema das bolhas. Agora, como o problema é outro, eu posso até ter o eixo método de novo, mas aí há outras causas, né? É, ligadas ao método que impactam nisso aqui. Matéria-prima que tinha no outro tem aqui de novo. Mão de obra que tinha no outro tem aqui de novo. E aí, ó, lá tinha máquina, né? Aqui tem meio ambiente. Certo? E dessa vez, o vilão, de novo ligado à matéria-prima, é o índice de contração. Seja lá o que signifique isso. Nós não estamos preocupados no problema específico da indústria lá. Nós estamos tentando entender como é que funciona esse diagrama. Tá certo? Tudo bem. Então tá aí, né? Aí os caras vai lá, diagrama de correlação, gráfico de controle e foram felizes para sempre. Tá certo? Pegando aqui, ó, uma variação disso, ó, você tem aqui, né? Ó, qual é o efeito? Não terminar os projetos a tempo. Não terminar os projetos dentro do prazo. Aqui, ó, esse eixo aqui, ó, em vez do cara escrever aqui em cima, ó, ele escreveu do lado aqui. Ok? Programadores não estão disponíveis. Né? E, ó, tá vendo? Então, os caras aqui fizeram também um tipo, né? Requerimentos são perdidos durante o processo de licitação, ou seja, durante o processo de levantamento, né? E aí ele fala, o analista não está treinado, não sei o quê. Então, repare, ó, esses aqui seriam causas, né? Olha lá, o diagrama de identifica as causas raízes, né? Para certos sintomas, né? Os efeitos são sintomas do problema, né? Muito bem. Tá? Muito bem. Então, essa figurinha aqui, ó, eu coloquei no. Eu subi ela já lá no nosso canal, na nosso canal, na nossa pasta de arquivos do Teams da aula de hoje, certo? E esse PDF aqui tá lá também, ó, 7ferramentas.pdf. Tem diagrama do Ishikawa no slide 5
E tem outro exemplo no slide, slide 11, que não está aparecendo aqui, mas é slide 11, tá? Slide 11. Agora eu vou pedir, então como é que você faz, né? Coloca o risco para a situação que você está tratando, analisa e coloca aqui qual é o efeito, qual é o problema, e só depois você vai tentar, né, pensando a respeito, o que seriam as causas. Ok? Pode ter só uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, pode ter 18. O que é importante, ó, é que cada eixo aqui, ó, é uma coisa independente da outra, tá? O problema de método não tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o procedimento mesmo. O problema de mão de obra é independente da matéria-prima. Mão de obra é o pessoal que trabalha, a matéria-prima é o material a ser trabalhado, uma coisa independente da outra, tá? Muito bem. Agora, vocês vão fazer rapidinho um e vão mandar para mim, para eu poder continuar a aula. Ok? Para poder continuar a aula. E aí vai ser o seguinte. Então, presta atenção. Esse aqui é aquele tipo de exercício, ó, que se você fizer o que eu pedi, mesmo que não esteja muito bom assim, a qualidade da sua análise, você vai tirar 10. E também é um exercício que o meu foco está na maneira como você percebe as coisas. Então, por ser uma coisa, uma atividadezinha rápida, que tem a ver com essa percepção, né? Primeiro, se atendeu o que foi pedido, fez um diagrama de causa e efeito, para mim está ótimo, mas eu não vou querer que um veja o do outro antes de mandar. Depois que mandou, no final da aula, um pode mandar para o outro para ver. Mas eu não quero que, enquanto está fazendo, um tenha acesso à solução do outro. Por quê? Porque o meu ponto no final vai ser trabalhar essa questão da percepção de novo. Nós estamos falando de comunicação, parece. Mas existe essa questão da percepção. Então, se vocês trocarem muito figurinha entre vocês, eu sei que o diagrama de Chicago é feito em grupo, mas eu quero fazer uma experiência com vocês. Essa experiência sempre ela é interessante, ok? E ela depende de a gente fazer o Ishikawa individualmente, que é meio bizarro, tá? Então, ó, eu vou contar uma historinha para você, tá certo? Esse caso aqui, ó, é o caso 2. Esse caso 2, ó, a cidade de Sorocaba enfrentou no início do ano de 2004 uma forte estação de chuvas que culminou, né, que teve o seu pior momento, né, com um período de mais de 12 horas de precipitações, ou seja, de chuvas ininterruptas. Ou seja, choveu 12 horas seguidas, cara. Aconteceu mesmo, tá? Acho que foi em fevereiro, parece, uma coisa assim. Tá, eu estava vivo nessa época, né? E eu lembrava das coisas, né? Tem gente aí que estava nascendo nessa época, né? A consequência mais grave desse evento foi um deslizamento de terra nas imediações da represa de Itupararanga. É a represa da Light, para quem não sabe, lá entre Votorantim e Biúna, né? A linha ali, aquele lado. Que rompeu
as 4 adutoras responsáveis pelo abastecimento da cidade, gerando uma semana de falta d'água na maioria dos bairros sorocabanos. Tá? Com base nessa descrição, monte um diagrama de causa e efeito para esse problema. Esse em seguida aqui não esquece, tá? Eu vou marcar ele aqui não, tá? Aqui não, tá? Isso aqui eu não quero que faça. Quero que faça, ó, até aqui, ó, só o diagrama de causa e efeito. Então, ó, você vai olhar esse enunciado, tá certo? Você vai olhar esse enunciado. Esse arquivinho também tá na pasta lá, chama EX Ishikawa novo, tá? É o exercício 2 apenas, tá bom? Agora é o 8h30. Eu vou dar exatos 15 minutos para você fazer. 15 minutos. Você se quiser ter uma ideia, lembrar como é que é o diagrama, você tem as figuras, né? Começa pondo o problema. Você vai olhar isso aqui, não vai trocar figurinha com ninguém, porque tem a ver com a natureza desta atividade, não perguntar, tá? Garanta que você vai sair um diagrama de causa e efeito lá. Pode ter coisa absurda lá, não tem problema, tá? Desde que seja coisa absurda ligada aqui entendeu? Se eu entender que o cara falou bobagem aqui, mas tem a ver com, com a situação que eu estou descrevendo, tá tudo certo, ok? E aí, então, faz primeiro a ponta lá qual é o problema, qual é o efeito, e depois tenta identificar pelo menos uma ou duas causas para aquilo lá, tá bom? Precisa ter 50. Uma ou duas já tá bom. Pode ter 3 ou 4, mas uma ou duas tá bom já. Ok? Então, põe que tipo de eixo aquela causa. Ou não precisa ser material, método. Pode ser ambiente, economia, sociedade. Pode ser, entendeu? Qualquer coisa ali. Precisa ser método, máquina, mão de obra, material. Não precisa ser isso. O problema nosso aqui não é bem um problema de qualidade. Não sei se você percebeu. Tá? Então você vai fazer, aí tira a foto e manda para mim, sei lá. Mas manda hoje, né? Até às 8h45, tá bom? Meu e-mail todo mundo sabe, né? Será que eu consigo escrever aqui? Era bem isso que eu queria. É a CB Munari, né? Vamos fazer um negócio aqui, vai. Então, a análise eu não quero que faça, tá? Senão não dá tempo. Invista no diagrama. Vou deixar aqui o meu e-mail, né?
Acabei de subir a figurinha que eu fiz o diagrama de causa e efeito, tá? Só para quem tá aqui, ó. Acabei de subir ela, aula 13A. Ok, né?
Tudo bem. Acabou o prazo já, hein? Puta vida. Casal, hein? Sei. Amor é uma coisa linda, né? É, deixa eu ver aqui, ó. Quem não mandou, mande, ó. Eu tô. É só falar agora. Cara, a última hora mesmo, né? Professor, Oi. pode mostrar o enunciado de novo para eu printar? Peraí, peraí, peraí. Olha o diagrama de Chikawa. Muito obrigado. Já mandei. Tô bem. Só ver aqui que eu fiz uma nhaca. Teve alguns que eu coloquei na pasta errada. Se
Muito bem. Então, ó, devia aceitar, hein, Eric? Tá, vida, hein? Ó, vamos ver aqui. Ó, eu não estou interessado nas causas, tá? Eu estou interessado no efeito só. Eu nem vou olhar isso aqui, ó. Pedi para você fazer, mas na verdade eu só queria ver isso aqui, ó. Falta de água. Falta de abastecimento de água. Falta de abastecimento de água. Tudo bem que copiou do outro. Problema de abastecimento em Sorocaba. Deslizamento. Deslizamento de terra. Falta de água em alguns bairros. Falta de água por um período. Falta de água por um período de 12 horas. Não foi. Choveu 12 horas. Ficamos uma semana sem água. Falta de água. Falta de água em bairros sorocabanos. Falta de água. Falta de água. Rompimento de adutoras. Falta de água. Deslizamento que rompeu. Falta de água. Falta de água. Rompimento das adutoras. Falta de água. Uma semana sem água. Uma semana sem água. Copiou um do outro, né? Impossível. Falta de É o água. mesmo, professor. Você baixou 2 vezes. Sei. Falta de água. Rompimento das adutoras. Deslizamento de terra. Falta de água. Falta de água em Sorocaba. Falta de água. Falta de água em Sorocaba. Tá certo? Ainda tem uns aqui que mandou em doc, né? Vamos ver aqui. Você repare o seguinte, ó, o que, que aconteceu aqui, ó? Aconteceu que todo mundo esteve exposto a rigorosamente a mesma informação, ok? Todo mundo esteve exposto rigorosamente à mesma informação. Uma semana de falta de água, né? E mesmo assim, ó, imagine o prefeito, né? Na época lá, imagine que a falta de água. Imagine que você era alguma coisa nessa época lá na prefeitura, sei lá, né? Deu a falta de água também, né? Você imagine que aconteceu, né? De haver deu a zika, né? O negócio lá nas adutoras. E aí o prefeito levou todo mundo lá de helicóptero, vai. Tá você, tá o chefe do SAI, tá o secretário de Obras Públicas, tá lá o vereador X, o presidente da Câmara, tá lá o engenheiro Y, tá lá os caras, né? O presidente olha, o prefeito olha para aquele negócio, ou a prefeita, né? Puta vida, a situação é grave, hein? Todo mundo, é grave. Nossa, precisamos resolver esse problema. Precisamos resolver esse problema.
Precisamos dar prioridade máxima a tudo que envolve a solução desta catástrofe, desse inestimável problema. Todo mundo concordando. Mas repare, ó, na cabeça de uma galera, o problema é falta d'água. Na cabeça de outra galera, o problema é deslizamento de terra. Na cabeça de outra galera, é rompimento de adutora. Repare, ó, todo mundo teve por escrito o mesmo enunciado, mas teve alguma variação na interpretação. Entendeu? O filminho que passou na cabeça de um não foi necessariamente o mesmo filminho que passou na cabeça do outro. Olha como que é. E repare, ó, todo mundo que tem mais ou menos a mesma formação. Tem um certo perfil comum, né? Todo mundo lá é mais lógico, né? Do que intuitivo, né? Alguns, né? Então, e mesmo assim teve, por escrito. E eu tendo lido, né? E comentado ligeiramente o enunciado. Percebeu? Ó, só para você ter uma ideia, ó, eu faço esse teste há muito tempo, né? Ó, as causas mais comuns, os problemas mais comuns, falta d'água, 41%, né? Isso aqui é sem contar o de vocês de hoje, ó. Deslizamento de terra, 15%, rompimento das adutoras, 13%, falta de água na maioria dos bairros, porque pensa, a falta de água é uma coisa, a falta de água na maioria dos bairros dá uma certa gravidade. Uma semana de falta d'água, excesso de chuvas. Agora repare, ó, se o cara fala, ó, o problema é o excesso de chuvas, como é que você resolve isso? Entendeu? Se o problema for excesso de chuva, que tipo de solução? Entendeu? Se o problema é o deslizamento de terra, né? A atuação é uma coisa. Se o problema é o rompimento das adutoras, né? A gravidade e o empenho é outro. Se o problema é a falta d'água, é outra coisa. Se o problema é excesso de chuva, é outra ainda, né? E acredite, se quiser, tivemos até hoje 5 almas que enxergaram nesse enunciado rompimento da represa, cara. Não fala nada de rompimento de represa, né? Ela tá falando de outra coisa. Entendeu? Tá falando de outra coisa, né? Então repare, ó, inundação, ó que chique, né? Teve um, né, cabra aí que, né, não da turma de hoje, né, ó. OK? Então repare, ó, acidentes. O problema é falta de medidas de contingência, falta de vegetação. Ó, tudo isso aqui é coisa que já apareceu. Aqui a quantidade de pessoas, aqui o percentual em relação ao total, considerando 203 respostas. Tá? Então, eu vou adicionar aqui o que vocês puseram também, né? Mas você perceba, né? Como a questão da interpretação, né? Ela é grave, entendeu? Ela é grave, né? Então, ó, eu vou contar uma historinha para você e depois vou contar outra historinha para você, tá? Que tem uma fanfic, vai para usar um termo da atividade do Guilherme. Ô, Guilherme, o que tá acontecendo? Você manda pela Nicole, cara. Cara, também, viu? Cadeira, hein? Antônio Veriano também é outro que. Ai, meu Deus. Ó, eu vou contar uma historinha, ó. Então deixa eu desligar aqui o compartilhamento para você
para você ver para não estragar a graça aqui, ó. Quer ver? Então, ó, Professor, oi. desculpa ter que enviar pela Nicole, meu e-mail não estava colaborando. Sim, senhor. Então, ó, quer ver? Tá fácil para ninguém. Quer ver? Cadê aqui? Eita. Eu vou saber. Em mil. Achei aqui. Em 1986. 86? 86. Passou perto da Terra um cometa que estava previsto para passar em 1986, tá? É um dos cometas mais famosos. Cometa, você sabe o que é aquele bagulho que aparece no céu, né? E é um dos cometas assim mais famosos, o cometa de Halley, né? Edmund Halley era um astrônomo, né? Sir Edmund Halley, e é, ele previu, né? A, a passagem desse cometa. E tinha passado pela última vez em 1910. Foi um ano maldito, né? Teve até a fundação do Corinthians em 1910, né? Em 1910, cara, ele passou muito perto da Terra. Então ele ocupava um pedaço grande do céu, entendeu? E causou pânico. Você imagina, naquela época você não tinha muita comunicação, a informação, né, científica não chegava, né, tão fácil para as pessoas, tinha muita gente analfabeto, né? Então teve um monte de gente falando que o mundo ia acabar, gente se matando, sabe? Aconteceu o diabo ali, né? Assustou muita gente, né? Principalmente nos rincões, né? No sítio, né? E aí, e ele estava previsto já para passar em 1910, aí estava previsto para passar em 86, 86 ele passou mesmo, tal. Foi uma época assim, em 86 tinha o cometa ficou pop, sabe? Todo mundo falava do maldito cometa, olha, tal. No fim passou, cara. Passou no começo do ano e foi um inferno, cara, porque passou longe, né? E aqui, pelo menos na região nossa de São Paulo, foi uma época de chuva, de tempo encoberto. Então não deu para ver nada, né? Então foi um grande, né? Uma grande, foi um anticlímax, né? Mas na época, né? Aproveitando essa popularidade do cometa, circulou, né? Não tinha e-mail na época, né? Mas circulava assim, através de xerox, né? Ou em revistas, né? Uma historinha que era mais ou menos a mesma, tá? Que eu vou ler aqui, ó. Ok, ó. Então, ó, o diretor-presidente de uma empresa mandou um memorando, ou seja, um recado por escrito para o gerente, ok? Então imagine que o diretor-presidente da empresa mandou um memorando para o gerente, então por escrito, tal, chegou na mesa do gerente e falava assim, ó: na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área, a área da empresa, né, da fábrica. Trata-se de um evento que ocorre somente a cada 76 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica.
todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir-se ao refeitório, onde será exibido um filme documentário sobre o cometa Halley. Então, esse é o memorando que o presidente mandou para o gerente, né? Ó, vai ter lá na sexta, 17 horas, reúne os funcionários no pátio, todo mundo de capacete, eu vou explicar para eles. Se tiver chovendo, não vai dar para ver, então vai todo mundo para o refeitório, vai ser exibido um filme, né, um documentário sobre o cometa Halley. Aí o gerente leu isso e fez um memorando dele, gerente, para o supervisor. E o texto era esse, ó. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos de capacete de segurança, e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 76 anos a olho nu. Então, isso que o gerente mandou para o supervisor. Aí o supervisor manda para o chefe da produção o memorando dele. O supervisor escreveu um dele, né? O chefe da produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, 76 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica usando capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. Então, esse foi o supervisor para o chefe da produção. O chefe da produção mandou pro mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley nu, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois será apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Aí o mestre mandou para o funcionário que cuida lá da comunicação com o pessoal. O mestre mandou: todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o manda-chuva, o diretor, e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show será lá, o que ocorre a cada 76 anos. E por fim, né? Esse funcionário botou um aviso no quadro lá. Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 76 anos e liberou geral para festa, às 17 horas, no refeitório. Vai estar lá, pago pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto até no pátio, mesmo com chuva. Né? Então, é uma zoeira, né? Que você deve imaginar que é lógico que tem a sua dose de exagero, né? Mas era justamente sobre esse problema da comunicação, né? É uma alegoria, né? Vamos dizer assim, né? Então, sem roupa, mas de capacete, é lógico, né? E a segurança, né, Bárbara? Tem que ter segurança. Agora, ó, eu vou contar uma história para você, que você vê como Bill Halley e seus cometas acontecem. Tá? Vou gastar os 5 minutos que falta de aula para contar essa história, que é verídica, certo? Isso, segurança sempre em primeiro lugar. Então, um coraçãozinho. Ó, quando tem maratona de programação, a maratona da Sociedade Brasileira da Computação, geralmente sou eu que fico encarregado de fazer a inscrição dos alunos, né? E
até algum tempo atrás, era uma certa, era um certo procedimento meio burocrático, tá? Então, o que que acontecia? Tinha que ser criada uma conta para os competidores no site da competição. E esse site é na Universidade de Baylor, no Texas. Tá? Essa Universidade de Baylor, ela está cuidando da organização da maratona mundial, né, já há bastante tempo, né, tá? E aí, e o site é em inglês. E aí, o que tinha que acontecer? Tinha que criar a conta do aluno nesse site. E ele recebia, a hora que ele entrava, ele informava e-mail e tal, ele recebia uma senha por e-mail, e com essa senha entrava lá e terminava de fazer a inscrição. Era botar nome completo, telefone, umas coisas assim. Que ano que entrou na faculdade, que ano que deve terminar. Era umas informações genéricas. Mas era assim, você primeiro punha o nome do cara, né? Punha o e-mail dele para criar conta, e aí ele recebia um e-mail desse sistema aí de cadastramento, com esse link, né? Que tinha senha, ele chegava lá, informava lá o e-mail dele, punha a senha que ele recebeu e terminava a inscrição. Enquanto não terminasse a inscrição, o time não estava habilitado para competir. Tá? Então, daí o que eu fiz? Eu fiz a seletiva, escolhi os times, né? Acho que foi em 2010, 2009 isso. E aí, reuni na salinha à tarde os 12 competidores, né? Era 3 times, então cada time era 3 titulares, mais um reserva de cada time, então dava 12 alunos. 12 alunos que ia representar a escola, cara. Então não é aluno largado, é aluno que tem ambição, né? Tá na faculdade, passou num vestibular concorrido, né? Chamei os caras na salinha. E daí expliquei, ó, eu vou hoje à tarde, eu tenho o e-mail de todo mundo, né? O nome completo. Eu vou entrar no site e vou cadastrar você. Eu vou cadastrar a sua equipe e vou falar, ó, competidor é fulano, e-mail tal. Outro competidor é ciclano, e-mail tal. Outro competidor é beltrano, e-mail tal. Reserva é fulano, e-mail tal. Aí vai ser mandado para você um e-mail nessa conta e você vai fazer o seguinte, para não dar confusão, você repassa de volta esse e-mail que você vai receber, você repassa para mim. Ó, meu e-mail é esse, pus na lousa, anota aí. Então você vai receber um e-mail enviado por tal emissor, que é o seu user e a sua senha. Só que você não faça nada com isso por enquanto. Repassa para mim. Por quê? Porque daí eu já entro lá, termino de fazer o seu cadastramento. E aí depois disso a senha é sua, daí você fica à vontade, mas pelo menos eu resolvo a inscrição rápido. Senão o cara vai lá, não vai entender a tela tal. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje eu vou fazer o cadastramento dos times às 3 da tarde. Quando for umas 4, você já fica de olho na sua caixa de e-mail. A hora que receber o e-mail enviado por tal, né? O título do assunto vai ser Hello Fulano, né? Você pega e já repassa esse e-mail para mim. Eu vou lá acertar lá os dados, que é tudo informação genérica que eu tenho aqui na secretaria. E depois disso, depois se você quiser ajustar uma ou outra coisinha, você ajusta, mas pelo menos eu garanto que todos os campos obrigatórios já estão preenchidos. Então, daí a inscrição passa a ser válida. Porque é uma correria, né? Geralmente isso daí é tudo na véspera quase da inscrição, né? Então é complicado.
Tá bom, tudo bem, tudo bem. Então tá. Então, hoje, hein? Hoje, 4 horas da tarde, vê o e-mail e manda para mim. Beleza. Dispensei os alunos, né? E cheguei em casa, ou na FATEC mesmo, nem lembro onde foi. Peguei à tarde lá no horário que eu falei e cadastrei as equipes. Cadastrei. Tem que ser o técnico que faz isso. Então, eu entrei, cadastrei a equipe tal, o nome do time, e pus os competidores, né? O nome do completo do cara e o e-mail, porque eles tinham passado o e-mail para mim. E aí, daqui a pouco começou a chegar, né? Os caras mandar para mim. E eu ia lá, entrava com aquela senha que vinha no e-mail, acertava lá os detalhes que estava faltando e ficava tudo ok. Resolvia a parada, né? Só que ficou faltando uns 3 ou 4. Aí chegou no final da tarde, eu tinha que dar aula à noite, dei aula à noite, cheguei em casa, daqueles 4 que estava faltando, tinha chegado mais 2, né? Terminei lá de cadastrar aqueles 2, né? E aí, vamos rapidinho aqui para não. E aí, ó, peguei e mandei para os 2 Zé Ruela que estava faltando, né? Cadê aqui? Eu mandei, ó, meia-noite, ó, 28 de agosto, já, né? Da quinta para sexta, né? Meia-noite, ó. Oi, preciso que você me repasse com máxima urgência o e-mail que recebeu sobre sua inscrição. Esse aqui é o e-mail real, eu só cobri, né, o santo, né? Eu conto o milagre, mas não conto o santo. O e-mail que você recebeu sobre sua inscrição na maratona. Caso você não tenha identificado, o autor do e-mail que você deve ter recebido é essa conta aí, @cpcbayloredu. E o título do e-mail deve ser hello, e aqui era o nome do cara. Eu pus o nome. Para cada um eu pus o nome dele. Estou dependendo de você para concluir o procedimento. Abraço, César. Então, mandei isso pro cara. Né? Fui dormir. Aí, no outro dia, acordei 6h30, né? Olhei lá, um fulano lá tinha mandado, 3 da manhã, né? O que o cara... Né? Aí eu cheguei para esse né? E, e, e aí eu peguei e liguei para ele. Eu fui na secretaria, peguei o telefone dele e liguei. Eu falei, meu, a hora que ele descobriu que era eu, cara, ele só gaguejava, puta que pariu, não sei o que, porra, professor, caramba, não sei o que, né? E ele mandou um e-mail para mim. Eu falei para ele, meu, vá lá, pegue aquele e-mail e mande para mim. Por telefone. Aí, 15 para 11, ele manda o e-mail. Professor César, bom dia. Desculpe a demora, é que eu estou sem o meu PC pessoal. PC é personal, né? Então tinha que ser pessoal mesmo, em casa. Tive que ir no vizinho para te responder. Olha que coitado. Bom, entrei com o login que veio no e-mail e dei um hello em um request que o senhor tinha enviado. Alguém ouviu falar de eu enviar request? Alguém ouviu eu falar de hello em alguma coisa aí? Seria só isso? Ele está dizendo que o meu cadastro está incompleto. Claro, infeliz. Mas não sei exatamente como terminar de preencher corretamente. É óbvio, né? Por favor, me mande uma resposta me informando de como eu devo proceder. Você acha que esse cara entendeu alguma coisa do que eu falei para ele? Por escrito, pessoalmente e por telefone? E o rala em seus cometas. O que eu fiz logo em seguida que ele mandou essa porcaria? Peguei o telefone, né? E dei uma enxaguada no rapaz. Entendeu? Sabe aquela que você escuta o telefone assim afastado da orelha até? Né? Aí, né? 10h50, ou seja, 5 minutos depois,
Aí ele mandou para mim, ó, que era aquilo que eu tinha pedido, ó. PS, agora eu entendi. Abraço. Certo? Então, é claro, isso é um caso real, 2009. Né? Entendeu? Aluno da FATEC. Aluno da FATEC. Nível médio completo, né? E faculdade tá em andamento. Então, repare, gente, a comunicação, ela é complicada mesmo. Você pode achar que se comunicou adequadamente, mas a pessoa, né, às vezes não entende. Por questões emocionais, por questão de interesse ou desinteresse, por um monte de ruídos que pode acontecer. Tá? Então, leve a sério, tá? Vocês vão fazer muito trabalho em grupo, certo? E vocês vão se estressar com isso. Aprender a se comunicar efetivamente, né, nessas situações é uma coisa muito importante. Ok? Professor, por fim, qual era o efeito mais adequado? Depende, né? Como tudo na vida. Depende. A situação ali, ó, repare que é uma decisão que ela tem uma análise política, né? Dada aquela circunstância, dada o mandato do prefeito, dada o impacto, dados os compromissos que ele tinha de campanha, tem que levar em conta o contexto. Na verdade, o problema ali, naquele caso em particular, né, o que menos importa é qual é o problema certo. O problema que importa ali é que todo mundo ataque o mesmo problema. Senão, você desanda a maionese. Ali, independente, é lógico, né, que tinha que passar por alguma coisa com a questão da falta de água. A urgência maior era a falta da água, porque é um item de sobrevivência. Né? É lógico, então que tinha que passar por ali. Então, de repente, envolvia uma solução, criar maneiras de você disponibilizar água para a população enquanto resolvia a adutora. Se o problema é só a adutora, dane-se que está faltando água, vamos consertar a adutora. Imagine politicamente isso, o que ia acontecer. Né? Então, quando você elege aquilo lá, né, deve existir uma certa lógica ali. Agora, antes de ter essa lógica, é importante que você garanta que tenha pelo menos articulação, que tenha todo mundo enxergando a mesma coisa. Esse é o ponto mais importante. Entendeu? Agora, é claro, pensando, né, racionalmente, pensando com uma certa razoabilidade, tinha que ser alguma coisa voltada à questão da falta da água. Por quê? Porque isso ia envolver algumas coisas para amenizar, né, a emergência, tratando a falta d'água, enquanto a falta d'água não se restabelece. É claro que para consertar aquilo ia ter que repor a adutora, por causa disso você ia ter que fazer algum tipo de obra cuidando do deslizamento, né? Mas passava por ali, tá bom? Então, ó, pensa sempre nisso, tá, pessoal? A questão da comunicação. Se você for uma pessoa que tem bastante atenção com a questão da comunicação, você vai ter problemas de comunicação ainda, tá? Vai ter, certo? Mas o que eu estou falando para você é que você vai ter menos do que a esmagadora maioria, tá? Por enquanto é só, pessoal. Já estourei o tempo de vocês hoje. Obrigado, tá? Vou parar a gravação aqui, ok?